Salve rapaziada, eu sou o Nunes e você tá no canal Nunes Fut e hoje a gente vai ver um vídeo aqui muito legal lá do Maestria dos Negócios, que é o novo Mundial da FIFA. Vai mudar o futebol pra sempre. Se isso aconteceu ou se ainda vai acontecer, vamos dar uma olhada aqui nesse vídeo, assista até o final, tá bem interessante. E bora lá, play. Bola fora do futebol moderno. Quando a Superliga foi anunciada em 2021, torcedores reagiram com fúria. Governos disseram que iam intervir. Clubes recuaram. E em menos de 48 horas, toda a ideia desmoronou. Mas enquanto todos estavam distraídos, indignados, protestando, um homem observava o alvoroço, silencioso, talvez anotando tudo para não cometer os mesmos erros. Hoje, quem se move é a Tinha que ser um careca, não é mesmo? própria FIFA, lançando sua própria versão da Superliga. Só que agora não são 12 clubes, são 32. Não é apenas a Europa, é o mundo inteiro. A nova Copa do Mundo de Clubes da FIFA está acontecendo nesse exato momento nos Estados Unidos. E mesmo que a maioria dos fãs nem esteja Vim do futuro para dizer que ela já aconteceu e que Chelsea foi o campeão. Olha que loucura. prestando atenção, o que está em jogo aqui pode ser uma das jogadas mais astutas da história do futebol. Porque esta Copa não é apenas mais um troféu, ela é sobre poder. E a resposta para uma pergunta incômoda: quem é que realmente manda no futebol mundial? Quem manda no futebol? É o Mengão. Para entender o plano mestre da FIFA, a gente precisa voltar no tempo. 1960. Nascia a Copa Intercontinental, o único jogo entre o campeão europeu e o campeão sul-americano. Prestigiosa? Sim, mas elitista, excludente. África, Ásia e América do Norte esquecidas, quase como se nem tivessem futebol. E o detalhe mais importante: a FIFA não tinha nada a ver com isso. Quem mandava eram a UEFA e a Conmebol, os gigantes da Europa e da América do Sul. A FIFA ficou de fora, e mais que isso, ficou com inveja. Eles queriam algo só deles. Mas demorou. Avançando no tempo, chegamos ao ano 2000. A FIFA organiza o primeiro Mundial de Clubes, 6 confederações. Um torneio global, o Corinthians vence, mas logo depois tudo desmorona. Mau planejamento, baixa audiência, crise financeira, o torneio desaparece. Enquanto isso, a Liga dos Campeões da UEFA explode, em prestígio, em audiência e, claro, em lucro. A FIFA estava perdendo a guerra do futebol. 2005, eles tentam de novo, relançam o Mundial de Clubes, mas ninguém liga. Para os torcedores, parecia uma excursão de pré-temporada de luxo. Para os clubes, mais uma obrigação no calendário. Mas a FIFA nunca desistiu. Eles tinham um plano, um objetivo maior. E agora, 2 décadas depois, o Mundial de Clubes renasce. 32 times, 8 grupos de 4. As 2 melhores equipes avançam para o mata-mata, como uma verdadeira Copa do Mundo. Será disputada a cada 4 anos, e agora é realmente global. Participam os campeões continentais e os clubes mais bem ranqueados de cada confederação. Ambicioso? Com certeza. Mas agora pare e pense. Como se organiza um monstro desses? Clubes, ligas, confederações, estádios, hospedagem, viagens, fuso horário, logística. Será que dá mesmo para fazer esse desafio logístico funcionar? Cara, que loucura, né? Eu pensei que a FIFA era a instituição no futebol mais antiga, assim, e ela que tinha surgido e criado essa organização do futebol, mas não, pelo jeito, a UEFA foi primeiro e a Conmebol também, né? Então esses dois são os mais antigos? No Bizarro. novo formato da FIFA, há regras claras, no máximo 2 clubes por país, e nada de times com propriedade compartilhada. Mas então vem o Inter Miami, o time de Messi. Eles não ganharam a MLS, mas conseguiram a vaga como representante do país sede. Ele conseguiu por causa do Messi, né? O Messi é a vaga deles. Tecnicamente, o país sede também envia um time. A escolha óbvia seriam os campeões da liga, mas não, foi Miami. A justificativa oficial: eles tiveram um melhor desempenho na temporada regular. A real: Messi, venda de ingressos, visibilidade, hype. É simbólico, porque assim como Miami, Eles estavam... E o careca lá da FIFA tava doido pro Cristiano Ronaldo também ter ido pra essa competição, né? Do Super Mundial. todo Mundial de Clubes parece fora de lugar. Mas aqui está o ponto central. O Mundial de Clubes nem é realmente sobre futebol. Ele faz parte de um plano muito maior. Um plano silencioso, controverso, mas se você parar para pensar, meio genial. Tudo começa com uma pergunta de $1 milhão.
Por que a FIFA insiste tanto nesse torneio, se ele nunca foi um grande sucesso? Para entender é preciso desmontar a engrenagem financeira da FIFA. Até hoje, o modelo da entidade depende quase exclusivamente de venda de direitos de transmissão, marketing e licenciamento global e, claro, bilheteria das Copas do Mundo, masculina e feminina, eventos que ocorrem uma vez a cada 4 anos. Enquanto isso, o futebol de clubes é um negócio de ciclo semanal, uma máquina de gerar bilhões, rodada após rodada. Só que essa máquina não está nas mãos da FIFA. A Conmebol tem a Libertadores, mas quem reina de verdade é a UEFA, com a Liga dos Campeões. E isso representa muito dinheiro, muito poder e nenhuma influência da FIFA. Mas a FIFA quer mais controle, mais receita, mais protagonismo. E é aí que entra o Mundial de Clubes, um torneio que funciona como um cavalo de Troia. A primeira competição global de clubes da FIFA, independente da UEFA. A porta de entrada da FIFA no ecossistema do futebol de clubes. Uma estratégia para redesenhar o mapa de poder do futebol mundial. Mas só isso não basta. A FIFA precisava de algo mais, de uma história, de uma causa, de uma narrativa. E então surge o discurso perfeito: inclusão. Não estamos apenas fazendo o futebol crescer, estamos dando a todos um lugar à mesa, fazendo com que clubes pequenos tenham exposição, uma chance de desafiar os europeus. A jogada é brilhante. Enquanto a UEFA cuida da elite, a FIFA aparece como a salvadora do jogo global. E por trás de cada discurso bonito, há uma guerra silenciosa por poder e bilhões. Realmente, a FIFA incluiu vários times, até time semi-amador, né? Aquele time que o Bayern de Munique goleou por 10-0 é um exemplo disso. Que é um time semi-amador, que o atacante dos caras era professor e tava feliz pra caramba tomando de 10-0, mas tá enfrentando o Bayern de Munique, enfrentando o Boca. O Mundial de Clubes oferece algo raro: visibilidade, relevância, dinheiro. Para clubes da África, Ásia e América, que tradicionalmente ficam de fora do grupo fechado da UEFA, essa não é apenas uma competição, é uma oportunidade única, um holofote global e prêmios em dinheiro que muitos jamais sonharam em alcançar. Enquanto isso, a FIFA expande seu império, avançando justamente onde a UEFA não atua, os mercados emergentes do futebol. Mas para conquistar o mundo, só boa vontade não basta. A FIFA precisa de algo mais: distribuição. E é aí que entra a arma secreta desse plano: a DAZN. A FIFA fechou com a plataforma de streaming para transmitir todos os 63 jogos do novo Mundial, gratuitamente. Isso torna o torneio o mais acessível da história do futebol de clubes, algo que a Liga dos Campeões da UEFA está longe de oferecer. Para a DAZN, o acordo preenche um vácuo: conteúdo fora de temporada, uma forma de manter o público engajado durante o verão. Mas para a FIFA, a DAZN é mais que uma emissora. Ela é peça-chave em um triângulo estratégico. Vamos conectar os pontos. A DAZN, supostamente, pagou $1 bilhão pelos direitos do torneio. Pouco antes disso, a Arábia Saudita investiu $1 bilhão na DAZN. A premiação total do Mundial de Clubes? Adivinha? $1 bilhão. Tudo independente, é claro. Assim como o fato de que a Arábia Saudita vai sediar a Copa do Mundo de 2034. Coincidência? Pouco provável. O que vemos é uma estratégia cuidadosamente alinhada. A UEFA ainda é soberana no futebol de clubes, mas o novo Mundial da FIFA é a tentativa mais ousada de desafiar esse trono. Com apoio saudita e parceria com a DAZN, a FIFA está criando uma infraestrutura paralela, uma que, segundo seus planos, pode substituir o modelo europeu no longo prazo. E a UEFA? Ela sabe que está sob ataque, mas o problema é que não pode reagir, porque os principais clubes europeus estão ganhando muito dinheiro com esse novo Mundial, e a UEFA precisa mantê-los por perto, ou pode acabar enfrentando uma nova ameaça da Superliga. Se o plano da FIFA funcionar, o mapa econômico do futebol de clubes está redesenhado, mas vai funcionar? Eu tenho a impressão que funcionou. Ela não vai funcionar não, acho que já funcionou. Porque o Super Mundial foi insano, cara. Foi muito legal de assistir. A resposta é complicada. O novo Mundial de Clubes pode estar lentamente quebrando essa hegemonia. Pela primeira vez, clubes da América do Sul, Ásia e África terão espaço para competir em pé de igualdade com os gigantes europeus, em um palco unificado e global. E aqui entra o Brasil. Se tem um país que pode se beneficiar diretamente disso, é o Brasil. Os clubes brasileiros não apenas têm torcidas massivas, mas também estrutura, tradição e elencos competitivos. E o mais importante, fome por protagonismo internacional. A presença no novo Mundial significa exposição global como nunca antes, e com ela, dinheiro, muito dinheiro.
A FIFA estima que os clubes participantes do torneio receberão entre 28 a 126 milhões de dólares, dependendo da fase alcançada. Para clubes brasileiros, cujas receitas médias giram entre 300 a 500 milhões anuais, esse valor representa uma injeção financeira histórica. Um clube que chegar à final pode faturar em 4 semanas quase o equivalente a 2 anos inteiros de televisão no Brasileirão. E o impacto não é só financeiro, é também simbólico. Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Fluminense. Esses clubes agora têm novamente um caminho real para disputar títulos com Real Madrid, Manchester City e Bayern de Munique, não em amistosos, mas em confrontos valendo taça. E se um brasileiro vencer, a narrativa muda. O centro de gravidade do futebol começa a balançar. A hegemonia europeia não desaparece, mas começa a ser questionada. E para a FIFA isso não é um problema. Isso é louco, né? Porque um time brasileiro não venceu, mas as campanhas que fizeram os times brasileiros e sul-americanos, no geral, botou em xeque o futebol europeu sim, cara. Apesar de não ter ganhado, mas pelas campanhas que se fizeram, né? Ao contrário, é o plano. Quanto mais clubes fora da Europa se tornarem relevantes, mais o modelo da FIFA se justifica. Mais fácil fica tirar o poder da UEFA. Mais o jogo cresce, mas crescem também as dúvidas. Estamos diante de uma nova era de equilíbrio no futebol global ou de um novo teatro, onde a aparência de paridade esconde uma centralização ainda maior? Nos últimos 4 anos, 4 brasileiros venceram a Libertadores, e todos eles tiveram o mesmo destino no Intercontinental. Saíram da competição sem o título mundial. É verdade que o Palmeiras chegou a ameaçar o Chelsea, mas eventualmente a realidade bateu a porta e o sonho acabou. Mas sabe o que todos esses times têm em comum além da amarga derrota? Todos eles estavam cansados, esgotados depois de uma temporada com quase 80 jogos em um ano, como foi o caso do Flamengo, que chegou a bater essa marca. Enquanto os clubes europeus lá de fora estavam no meio da temporada, bem no momento que o entrosamento mais engrena e goleadas são aplicadas. Agora, a Copa de Clubes é a primeira vez na história que essa dinâmica se inverte. Brasileiros estão com 1/3 do Brasileirão e recém-classificados para as oitavas das Copas. Esse é o momento em que eles jogam seu melhor futebol. E os europeus, em particular, o seu pior. Por isso, o novo Mundial de Clubes parece promissor para os sul-americanos. Confrontos inéditos. Alguns dos maiores clubes do mundo frente a frente. Transmissão aberta, alcance global e com os Estados Unidos como sede, estádios modernos, torcedores empolgados e um mercado que ama transformar esporte em espetáculo. O potencial parece enorme, mas por trás do brilho existem rachaduras. Vamos começar pelo primeiro problema, a saúde dos jogadores. O verão sempre foi a única pausa real para os atletas de elite, um raro momento de descanso, a não ser, claro, que estejam servindo suas seleções. Com um novo Mundial, essa pausa desaparece. Para muitos jogadores, não existe mais off-season. Veja o caso de Federico Valverde. Até 1º de abril ele jogou 43 partidas consecutivas, com menos de 5 dias de descanso entre elas. Com o Mundial, esse número pode subir para 65 jogos seguidos, quase 7.000 minutos em campo. 78 partidas em uma única temporada. Isso é quase o dobro da carga de trabalho recomendada. E nem estamos falando do estresse das viagens internacionais. O lendário Franz Beckenbauer dizia: jogar é melhor do que treinar. Mas o Kaiser nunca precisou encarar mais de 70 jogos por ano. Hoje o esgotamento mental e físico é real. Técnicos reclamam, jogadores protestam. E a FIFPro, o Sindicato Internacional dos Atletas, entrou na justiça contra a FIFA. Kevin De Bruyne resumiu com perfeição: o novo Mundial de Clubes mostra que o dinheiro fala mais alto que a voz dos jogadores. E isso nos leva ao segundo problema: dinheiro. Mais jogos, mais dinheiro. Para a FIFA e para os clubes participantes, parece uma situação ganha-ganha, mas não é bem assim. A premiação de $1 bilhão não é distribuída de forma justa. A Europa enviará 12 clubes, mais do que qualquer outro continente. E como nas edições anteriores, espera-se que eles dominem. Logo, a maior fatia do bolo vai para os europeus. Mas mesmo dentro da Europa, há distorções. Vamos até Munique. O Bayern, clube mais poderoso da Alemanha, vai receber $28 milhões só por participar. E se vencer, pode levar até 126 milhões em 4 semanas. Isso é mais do que a receita de transmissão da temporada inteira da Bundesliga para muitos clubes. O resultado? Clubes ricos ficam ainda mais ricos. A distância financeira aumenta.
o equilíbrio competitivo desaparece. As chamadas ligas de agricultores, antes apenas um meme, pode se tornar uma realidade sombria. E chegamos ao terceiro problema: muito futebol, pouca relevância. As ligas nacionais estão sendo decididas cada vez mais cedo, às vezes em março. Enquanto isso, o torcedor é bombardeado por jogos. Tantos campeonatos, tantas competições, tanto conteúdo. Mas será que tudo isso importa? Compare com a NFL, temporada curta. Apenas 17 partidas na temporada regular. Cada jogo é uma final. Cada vitória é uma história. Você não pisca, não perde. No futebol, você nem consegue mais acompanhar tudo o que acontece. E só nesse... Há controvérsias, porque eu vou falar por mim. Eu não sei nada que acontece no futebol americano, por exemplo, mas eu sei tudo o que acontece em todos os principais campeonatos pelo mundo. Pelo Brasileirão, pela Premier League, pela La Liga, pela Bundesliga e pela Série A italiana, que é a que eu menos acompanho, mas mesmo assim, até a Liga Saudita eu acompanho. Então, é um pouco controverso isso aqui, né? De verão, o Mundial de Clubes vai competir com outros 3 grandes torneios internacionais. Então a pergunta não é mais se há futebol suficiente. A pergunta é, qual competição ainda vale a pena assistir? E no fim de tudo, vale mesmo a pena assistir ao novo Mundial de Clubes? Claro que vale, cara. Valeu demais, foi uma competição linda. As vendas de ingressos até agora sugerem uma realidade incômoda. Talvez o público não esteja interessado. Para tentar reverter isso, a FIFA começou a oferecer incentivos criativos, ou, se preferir, estratégias de urgência disfarçadas de cortesia. O acordo é o seguinte: se você comprar e assistir a 2 partidas no Mundial de Clubes, a FIFA te garante um ingresso para um jogo muito disputado da Copa do Mundo de 2026. Se comprar 20 ingressos, você tem acesso à final da Copa do Mundo. Claro, por uma taxa extra. Pode parecer marketing inteligente, mas quando você junta todas as peças, isso se encaixa perfeitamente no panorama maior. Na teoria, o Mundial de Clubes é um espetáculo global. Na prática, ele escancara mais problemas do que soluções. Sepp Blatter, ex-presidente da FIFA, chegou a dizer que a ideia de uma Copa do Mundo de Clubes era um erro. E mesmo agora, ainda pode ser. É fácil comparar esse projeto à tentativa fracassada da Superliga de 2021. Mas desta vez, não houve protestos em massa, nenhuma comoção mundial, nenhuma intervenção de chefes de Estado. Porque, ao contrário da Superliga, isso não veio dos clubes, veio de cima, veio da FIFA. Com uma narrativa bonita, falando de inclusão, de crescimento do jogo. E de fato, o novo Mundial reflete um pouco disso. O futebol não pertence apenas aos londrinos, madrilenhos, parisienses ou milaneses, mas também a Casablanca, Auckland, Riad, Tunis, Pretória. Só que no final, quando se olha com mais atenção, a conclusão é desconfortável. O futebol pertence cada vez mais aos executivos de Zurique. Não sei se eu concordo muito não, cara. E aí a gente vai ver como é que vai ser da Copa, se eles vão reclamar também porque vai ter Copa. Mas enfim, rapaziada, deixa nos comentários o que você acha, se você concorda, se você discorda, deixa aí nos comentários. E é isso, se você gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar um like. Até o próximo vídeo.